Olá, tudo bem? Meu nome é José Roberto, pode me chamar de Zé. Oi, gente, eu sou o Zep, sejam bem-vindos. No artesanato das peças pequenas que a gente faz, a gente usa muita medida, diâmetros diferentes. Uma peça dessa, só aqui, nós temos 1, 2, 3 tipos, 4 tipos de diâmetro, um diferente do outro para a gente conseguir a nossa figura que a gente quer. Nem sempre um desenho vai ser igual ao outro. Pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E a variedade que a gente precisa é bem grande. Essa peça aqui mesmo, eu precisei de um diâmetro bem maior aqui e são totalmente diferentes desses aqui. E é interessante a gente ter na oficina vários tipos. Porém, para se conseguir esses diâmetros, diferentes formas, é meio complicado. Se você vai no ferro velho, lá tem muita opção. Uma roda de carro, um cilindro de alguma coisa lá, dá para aproveitar. Você corta ele, trabalha ele direitinho, dá para aproveitar. Mas muitas vezes é difícil. Aqui no caso, eu tenho peça de ferragem, parede bem grossa, uma parede mais fina, porém com diâmetro diferente. Tem até esse material aqui, eu acho que é Tecnil, então é tipo um plástico, ele é bem durinho, que dá para trabalhar também. Quando eu não acho, procuro, não acho e quero um diâmetro diferente, eu faço em madeira. Madeira maciça, tipo um pinus, um cedrinho, um MDF. Porque a ferragem que a gente vai dobrar não é ferragem pesada, não é tão duro. Normalmente aqui para o artesanato é um 316, um 5 mm, de vez em quando pode até ser 1/4. Mas mais do que isso não, a gente não vai usar. Se for o caso de usar mais de 1/4, aí sim. Aí tem que ser uma ferragem bruta ou algo que realmente seja forte. No caso a madeira não vai aguentar. Mas para resolver, pelo menos a princípio, é interessante isso aqui. Um problema que a gente tem aqui na oficina, você fez uma peça dessa para vender ou para dar de presente. E amanhã você quer fazer outra peça. Ou você teve um outro pedido, ou alguém viu e falou, eu queria uma daquela. Para você reproduzir ela de novo, você vai na oficina. Qual diâmetro que eu usei? A gente precisa marcar direitinho ali as ferramentas. E é isso que eu queria passar para vocês. O meu jeito de marcar, que tem funcionado, e espero que vocês gostem. Espero que sirva para alguma coisa para vocês na oficina. Vamos pro vídeo? Bora pro vídeo. Vem com a gente. Eu vou dar como exemplo 3 peças aqui, 3 diâmetros diferentes e basicamente 3 materiais diferentes para depois a gente conseguir marcar. Um é na madeira, outra na chapa aqui de ferro. E essa aqui, o único lugar que a gente tem para fazer a marcação é aqui embaixo da cantoneira. Nos outros lugares fica mais difícil fazer marcação aqui. No caso dessa peça, eu uso muito essas fitas aqui de costureira para me auxiliar em certas ocasiões. No caso aqui, eu tenho, dando a volta completa aqui, ela está me pedindo 65 centímetros. Porém, a gente não pode cortar assim, porque quando você termina aqui, ela vai expandir. Aí o que é redondinho aqui vai ficar para trás e essa parte que ficou reta, ela vai ficar reta para lá, você não vai conseguir um círculo inteiro. Então, o mais certo é você dar uma folga boa, mais ou menos, vamos dizer até a metade mais ou menos, que deu no caso aqui 1 metro. Pelo menos na primeira vez, para a gente ter uma noção do que vai ser essa ferramenta. Eu cortei essa ferragem com 1,20 para a gente fazer um teste aqui e ver o resultado que vai dar.
Eu levei ela, depois que passou aqui, eu levei mais meia volta. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer teste e vendo devagarinho para depois fazer a marcação. Uma vez feita a marcação, aí nas próximas fica bem mais fácil. Repare que eu parei com uma volta e meia. E ela está pedindo um pouquinho a mais. Essa parte aqui é onde eu entrei, que não é curva, ela é mais retinha. E aqui no caso, já começou a parte reta de cá. Então ela tem que continuar para a gente ter um círculo certinho. Sempre que for fazer isso, segure bem firme. Ela está querendo soltar daqui de toda maneira. Então ela pode escapar e vir no rosto, na pele da gente, então é perigoso. No caso aqui eu levei ela até aqui, eu ultrapassei aqui meia volta e mais praticamente um quarto da volta. Vamos ver o que aconteceu. Agora eu já tenho o círculo completo. Essa parte começa a ficar reta aqui. Aqui já está curvadinha. Da mesma forma que aqui já está curvadinha. Você faz o corte aqui bem no meio. E aí você tem um círculo certinho. Dependendo da situação, você pode dar uma forçadinha, né? Dar um ajuste ali, não tem problema nenhum. É interessante a gente fazer a marcação para num próximo projeto a gente ter uma noção do que é a ferramenta. 1,20 está dando aqui, mas está bem apertadinho. Eu gosto de deixar uns 10, 20 centímetros, às vezes até mais, ultrapassando. Depois a gente corta aquele excesso, aproveita em outro projeto. Mas pelo menos a gente tem mais liberdade para trabalhar aqui. Não fica aquela coisa tão... Igual ela terminou aqui, eu tive que forçar com a mão aqui. Não precisa disso. Essa ferramenta, ela tem um diâmetro bem menor em relação à outra. Ela está pedindo 25 centímetros a circunferência dela. Eu cortei uma pecinha aqui com 60 centímetros e a gente vai ver o resultado. Com 60 centímetros, aqui estava pedindo 25. Eu cortei a peça com 60 centímetros, já prevendo uma folga. Eu fiz a volta e levei um pouquinho a mais, até que as duas partes arredondadas, se eu cortar aqui eu vou ter um círculo certinho. Essa parte retinha vai sair fora e essa parte também. No caso, essa aqui seria a folga para a gente ter uma pega com a mão. Essa ferramenta é a mais fina que eu tenho, aí é um pouquinho mais complicado de medir. Não acho que não há tanta necessidade. Eu cortei uma pecinha de 30 centímetros aqui, para a gente ver quantas voltas a gente consegue fazer. No caso aqui está me dando 4 voltas, 4 argolinhas dessa pequenininha. No caso já soldei as pecinhas aqui, já formando o círculo certinho. E agora a gente vai marcar. Essa aqui no caso, ela tem 20 centímetros de diâmetro a madeira, porém aqui, marcando do lado de fora, ela está com 31 centímetros. Quando eu precisar desse diâmetro aqui, dessa ferragem, eu vou procurar nas ferramentas e vou achar uma que me dê essa medida. O que aí no caso eu vou estar marcando nela 31 centímetros aqui. E marco também, para se ter uma noção quando você for mexer, 1,35, que é o que eu gastei de material já com a folga, com a sobrinha ali. Eu não vou marcar o que está aqui, porque depois, se você não põe a sobra, aí você não vai conseguir terminar ela. Então eu vou marcar aqui 1,35 e 30 centímetros é o resultado que ela vai me dar. É o mesmo caso daqui. Aqui está dando 7,6 e no resultado final
está me dando 9,5. E assim vai para todas elas, porque ela sempre vai expandir. Ela não vai te dar esse resultado aqui. Ela vai dar um resultado diferente. Essa aqui não expande tanto. Eu gosto de marcar ela por lado de fora aqui. No caso aqui está dando 1,7. Então quando eu procurar para fazer um olhinho, um cachinho de uva, alguma coisa que vai precisar dessa medida, eu já sei que essa ferramenta vai me dar 1,7 do lado de fora. Quando é madeira é mais fácil de marcar, com a caneta, pincel, alguma coisa você consegue marcar. Eu uso essas letrinhas aqui, isso aqui encontro em papelaria, a minha letra não é lá aquelas coisas, então aqui fica uma coisa mais bonitinha. Para mim fazer a marcação aqui, a reguinha não vai dar certo. Essa primeira linha aqui tá dando certo aqui, porém os outros não dá, não consegue chegar. Então a gente vai fazer de uma outra maneira. Peguei um pedaço de MDF e coloquei fita crepe. Eu vou escrever aqui para depois levar para a ferragem. Eu escrevi na fita e agora eu vou tirar a fita daqui, grudar aqui para a gente fazer a marcação. Com o pulsor bem afiadinho, a gente vai fazer a marcação dela aqui. A leitura, já dá para fazer a leitura aqui, não sei se dá para ver direito no vídeo, mas já dá para fazer. Se você quiser melhorar um pouquinho mais, no caso aqui melhorou mais ainda, tá mais nítido a leitura, mas dá para melhorar mais um pouquinho. No caso aqui pode usar tinta a óleo, alguma tinta que você tiver aí, que dê um contraste bem forte em relação à cor do ferro, aí ajuda muito na leitura. Eu vou usar aqui esmalte, um vermelho e um azul, para a gente ver qual que vai ficar melhorzinho. O esmalte aqui já está seco. Agora a gente vai passar um flap aqui para tirar esse excesso, para a gente ver como é que ficou. Ajuda um pouco a leitura. Não está uma coisa maravilhosa, mas já facilita um pouco. Eu acredito que se pôr o esmalte com um pouquinho de acetona, e no caso de uma tinta a óleo, o thinner, vai ajudar a entrar mais lá dentro. Porque teve uns lugares aqui que ela não conseguiu entrar direito. Aí pode haver um destaque melhor ainda. No caso da cantoneira, eu só vou marcar o diâmetro que ela me dá, o círculo. A quantidade de material não vou marcar porque é uma coisa muito pouquinha, aí eu acredito que não seja necessário. No caso da cantoneira eu não vou, é pouca marcação e ficou bem legalzinho aqui, dá para ler legal. Para fazer marcação na madeira é mais fácil, com a caneta, as letrinhas ali, é tudo tranquilo. No caso da ferragem, isso aqui é mais uma opção. Caso você não tenha, eu não tenho aquele expulsão de Pulsão alfanumérico. Letra, número, você bate aqui com um negócio bonitinho aqui, tá mais arrumadinho, uma leitura mais fácil também. Mas se você não tiver, dá para fazer assim. Para mim o mais importante aqui no caso é a marcação. Quanto mais fácil ler, melhor é.
Mas a marcação, no caso eu vou fazer uma peça e lá eu faço um desenho, um esboço, alguma coisa, e lá eu preciso de uma peça, um diâmetro de 10 centímetros, vou precisar de 15 centímetros, de 2 centímetros, por aí afora. Na hora que eu vou buscar a ferramenta, eu já vejo aqui o diâmetro que ela vai me dar e quanto material que eu vou precisar para cada volta. Isso na hora ajuda muito. Com o passar do tempo, que a gente vai manuseando as ferramentas, a gente vai meio que memorizando. Ele esquece tudo. Eu esqueço tudo. Então é interessante marcar. Mas eu acredito, no dia a dia, para a gente trabalhar ali, eu acredito que ajuda um pouco. Eu espero que tenham gostado. Isso tem facilitado bastante para mim e espero que facilite para vocês também. Tchau, gente. Gente, obrigado pela Amo vocês. companhia. Bom Até dia. semana que vem. Tchau.